Certa vez, o Buda estava caminhando com seus discípulos quando encontraram um homem que estava extremamente doente e fraco. Ele estava em um estado deplorável e ninguém parecia se importar com ele. As pessoas simplesmente o ignoravam e passavam por ele sem lhe dar a mínima atenção. O Buda, no entanto, aproximou-se dele e colocou sua mão em seu ombro. Ele olhou profundamente nos olhos do homem e disse: "Eu vejo você." Com essas palavras simples, o homem sentiu-se instantaneamente melhor. Ele sentiu que alguém se importava com ele, que alguém o via como ele realmente era. Os discípulos de Buda ficaram surpresos e perguntaram: "Mestre, como você pode dizer que vê esse homem? Ele está doente e fraco, e ele é um fardo para a sociedade. Como você pode dizer que o vê?" O Buda respondeu: "Eu vejo a sua dor, eu vejo o seu sofrimento, e é por isso que eu posso dizer que o vejo. Ele é um ser humano, assim como eu e você. Ele merece compaixão e bondade, assim como qualquer outro ser vivo." Essa história mostra que a compaixão não é apenas um sentimento, mas uma ação. O Buda não apenas sentiu compaixão pelo homem doente, mas expressou essa compaixão através de suas palavras e ações. Ele reconheceu a humanidade do homem doente e ofereceu-lhe conforto e consolo. Essa é uma lição valiosa para todos nós sobre como podemos praticar a compaixão em nossas próprias vidas. E eu já vou te contar um passo a passo para você levar esses ensinamentos para o seu cotidiano, de forma prática para o dia a dia. E essa história é de um sutra, do Sutra Pitaka, uma das principais coleções de ensinamentos do budismo Theravada. E a história ela é conhecida como o Homem Doente e é encontrada no Sutta 143, chamado A Grande Luta. Essa é uma história que frequentemente é contada como um exemplo de compaixão do Buda e da importância de ver a humanidade em todos os seres vivos. Eu mesmo tenho uma história que uma vez há uns 8 anos atrás, eu estava estudando muito sobre compaixão na perspectiva de vários professores budistas, de vários livros diferentes, e aquilo por um tempo ficou permeando a minha mente. Mas uma coisa é quando você estuda e o ensinamento está de forma intelectual na sua mente, e outra coisa é quando você traz isso para a experiência. E eu fui ao mercado e, andando na rua, olhei uma pessoa. Então, quando você estuda os ensinamentos de Buda, aquilo fica impregnado nos seus pensamentos. E pensamentos podem virar ações. Então eu andei e vi um pipoqueiro passando. Uma pessoa estava no carrinho de pipoca, era aproximadamente no horário do almoço, então provavelmente ele estava indo para alguma escola que as crianças estavam saindo da escola, e ele simplesmente passou e eu observei ele. Eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. E eu lembrei do ensinamento de compaixão. E no budismo, a compaixão não é a mesma coisa que empatia. A definição de compaixão no budismo é você desejar e contribuir para que o outro supere o sofrimento e as causas do sofrimento. Já a empatia é você se colocar no lugar do outro. São duas coisas diferentes. Você desejar e contribuir para que o outro supere o sofrimento e as causas do sofrimento. E a empatia é você se colocar no lugar do outro para ter a perspectiva do outro, como ele vê, como ele está sentindo. Então, no budismo, compaixão é isso. E eu olhei para essa pessoa e, no mesmo momento, eu pensei, nossa, ele não quer sofrer, ele quer ser feliz, ele quer superar as causas do sofrimento e quer encontrar as causas da felicidade, assim como eu. Então, no nível mais profundo, mais básico, essa pessoa e eu não somos diferentes, nós somos iguais nessa proposta que todos nós, ninguém no mundo quer sofrer, todo mundo quer superar as causas do sofrimento,
Todo mundo quer ser feliz e encontrar as causas da felicidade. E aí eu compreendi, só que não de uma forma intelectual, na minha própria experiência. Eu senti mais profundamente esse ensinamento e isso se transformou numa experiência, tanto é que é uma coisa que eu guardo há muitos anos. Então no budismo é isso, compaixão é esse desejo de superar o sofrimento e as causas do sofrimento, você ajudar os seres a fazer isso. E agora eu vou te dar um passo a passo, algumas pequenas dicas que você pode trazer para o seu dia a dia. 1. Reconheça o sofrimento dos outros. É importante que nós nos esforcemos para ver o mundo com os olhos do outro. Quando vemos alguém passando por dificuldades, por exemplo, devemos tentar sentir a dor e o sofrimento dessa pessoa da forma como ele estiver passando. Então, de uma forma prática, se alguém está se queixando porque está sentindo algo, nós não falamos assim, esquece, isso é impermanente, isso aí vai passar. Não, nós acolhemos o outro. E aqui que também entra a sabedoria no budismo, porque se você também não está bem, você ouve o outro e você entra naquele mundo de perspectiva do outro, como o outro está vendo de uma forma negativa, para baixo, se você não está bem, você vai ser arrastado. Por isso que é importante a sabedoria no budismo. A compaixão no budismo anda com a sabedoria. Porque se você só tiver compaixão e você entra no sofrimento do outro, você se afunda com o outro, vai para o buraco junto com o outro. Então é importante ter compaixão, mas também ter sabedoria. Então você olha com os olhos do outro para poder acolher o outro e não será arrastado para o buraco junto com o outro, senão não tem como você ajudar. 2. Cultive a empatia. Depois de reconhecer o sofrimento dos outros, devemos trabalhar para desenvolver a empatia e compreensão em relação à pessoa. Podemos fazer isso, por exemplo, imaginando como nos sentiríamos se estivéssemos na mesma situação que aquela pessoa. Então você basicamente vai tentar se colocar no lugar do outro e sentir como o outro está sentindo. Assim você vai ver da perspectiva do outro. Isso é empatia. E isso é muito importante para ajudarmos os outros naquilo que eles precisam, porque às vezes a gente fala assim, não, faz isso, isso e aquilo, mas você não está vendo da perspectiva do outro. Para o outro não é fácil ver como você está vendo. 3. Ajude os outros a aliviar o sofrimento. Nós devemos fazer o possível para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Isso pode envolver oferecer palavras gentis, um abraço, ajuda prática ou qualquer outra forma de suporte que você possa oferecer. O importante é, por exemplo, você pode oferecer seu tempo, você pode oferecer uma escuta amorosa, às vezes um abraço, um sorriso acolhedor e presente. Hoje as pessoas, quando conversam, estão no celular, olham para todos os lugares, não olham mais nos olhos. O simples fato de você olhar nos olhos da pessoa já muda tudo. Ela pode se sentir acolhida, pode se sentir amada apenas com um olhar sincero, um sorriso, uma escuta. 4. Pratique a compaixão de maneira consistente. A compaixão não é algo que podemos praticar apenas de vez em quando. Nós devemos incorporá-la em nossa vida cotidiana e fazer um esforço para tratarmos os outros com gentileza e compaixão em todas as situações. Então, para fazer isso, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar com regularidade para que esses ensinamentos, por exemplo, a compaixão e a sabedoria, permeiem a nossa mente de uma forma que nós vamos praticá-los da melhor forma possível e por mais tempo. Então nós precisamos estar em contato com esses ensinamentos com regularidade e meditar com regularidade. Assim a gente vai poder praticar a compaixão com consistência. E para fechar, em suma, essa história que eu te contei, ensina que a compaixão é uma atitude que devemos cultivar em nossas vidas diárias. Uma coisa que eu reforço, falo sempre aqui, o budismo, se não for praticado nas coisas mais simples do cotidiano, nas situações, com as pessoas, ele não serve para nada. Então nós temos que aprender os ensinamentos e trazer para o nosso cotidiano, senão não adianta. Agora deixa um comentário. De tudo que eu disse aqui, o que para você mais te chamou a atenção? Uma frase, alguma coisa que foi dita aqui dos ensinamentos que mais chamou a sua atenção, que você mais gostou? Deixa um comentário aqui. E assim você mostra para outras pessoas o que chamou a atenção para você, outras pessoas vão ver outros pontos, assim nós construímos uma comunidade de pessoas que estão interessadas em aprender o budismo e trazê-lo para o cotidiano. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.